Me envolvo com tua glória e poder, tua majestade é real. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Quero ouvir. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Se louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. E esse deserto vai chegar ao fim. A lição que a parábola traz é exatamente esse dever de orar sempre sem desanimar, sem cessar. E a gente pensando em outros personagens da Bíblia, que nem todas as pessoas que tinham intimidade com Deus, que eram próximas de Deus, eles obtiveram, Daniel, respostas imediatas. Muitos personagens da Bíblia, eles fizeram o quê? Eles esperaram muito tempo o favor de Deus. Abraão, por exemplo, ele ficou tão impaciente e não esperou o tempo de Deus, que em vez de esperar a promessa de Deus fazer dele uma grande nação, ele resolveu, junto com Sara, né, eles cometeram esse pecado, esse erro, de contratar uma serva para uma barriga de aluguel, podemos dizer assim, para adiantando o plano, a promessa de Deus. E assim são muitos personagens. A lição fala, por exemplo, também em Moisés, que tinha a terra prometida, mas demorou 40 anos, e ainda no último momento, Deus disse, olha Moisés, você não vai entrar, infelizmente, mas ele esperou muito tempo. Caleb e muitos outros personagens da Bíblia. E assim também essa viúva. Então, nós temos um conceito, eu sou filho de Deus, então Deus tem que me honrar. As pessoas pensam assim, a gente acha que Deus é que tem que honrar a gente não pode honrar a Deus. Então Ele não vai deixar eu passar por isso, eu estou precisando de transporte hoje, então tem que ser hoje que Ele vai me dar. Eu não aguento mais morar de aluguel, eu quero a casa própria agora. Mas a gente olha para esses outros personagens da Bíblia e se questiona, peraí, todos os personagens da Bíblia obtiveram respostas imediatas de Deus? E a gente vê que não. Eles tiveram que esperar. Eles tiveram paciência. Porque às vezes Deus responde com um sim imediato. Sim. Às vezes quando Ele sabe que não é bom para a gente, Ele responde com um não. E às vezes o sim de Deus é, eu vou dar um sim. A sua resposta já é sim, mas espera um pouco. Não é um sim imediato. É um pouco de paciência. Agora eu quero entrar na parábola, questionando a questão do juiz. Segundo a lição, um juiz deveria ser alguém que refletisse, de certa forma, o caráter de Deus, a justiça de Deus na época de Israel. Então eles deveriam fazer cumprir a justiça. E o que era a justiça?
No Velho Testamento, a palavra justiça é traduzida por sedaká. É conceder o direito que alguém tem, ou oportunizar uma pessoa a ter o que o outro não tem. É um princípio que na Constituição brasileira a gente chama de equidade. Oportunizar as pessoas a poderem viver como outros de umas camadas sociais mais elevadas vivem. Na Constituição diz que todos têm o direito de comer, todos têm o direito de moradia, a saúde. Então, quando alguém é privado disso, não se está se fazendo a verdadeira justiça. Então, justiça é isso. E as viúvas, a gente vai ver agora, que as viúvas não viviam em condições muito boas. Então, Deus, de certa forma, tinha leis específicas para proteger as viúvas na época. E mesmo com as leis a favor das viúvas, esse juiz não via a causa daquela viúva. Mesmo com todas as leis dentro do contexto da própria religião judaica, da Torá, dos livros de Moisés, eles não seguiam, como também em outras lições que a gente viu, em relação ao amor ao próximo, que eles não amavam de verdade, eles não mostravam realmente amor ao próximo, eles tinham uma lista específica para o próximo. Então, em relação às viúvas, eram do mesmo jeito, eles não cumpriam a lei. Então, o juiz, de fato, não era um juiz justo, certo? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês quiserem me responder. Mesmo depois de muito tempo, passaram-se 2000 anos, e hoje a gente está numa sociedade atual. Tem aqueles mais necessitados, aqueles que dependem ainda de uma cesta básica, que dependem do governo, dependem de saúde, de serviço público de qualidade. Eles estão nas filas dos hospitais. Vocês acham que essas pessoas também, hoje em dia, elas não são injustiçadas? Qual é a opinião de vocês? Eu acredito que, assim, a justiça é feita para todos, né? Só que, nessa relação que você falou aí, os humildes, quem são mais necessitados é quem sofre mais, hoje em dia, na realidade. É assim, na questão tipo de uma saúde, às vezes uma pessoa que tem mais necessidade vai tipo na secretaria e coloca um exame e é demorado. Aí, às vezes, uma pessoa que tem condições de pagar, vai lá e, tipo, numa semana já é chamado. Na opinião de vocês, era uma causa justa? O que ela estava querendo do juiz era algo impossível ou era um direito dela? Ela tinha direito de tudo que era do marido dela, para viver a vida dela do jeito que ela vivia com o esposo, né? No meio desse arranjo todinho social, ela tinha alguns direitos, principalmente os direitos que eram garantidos na Torá, na Bíblia. E, de alguma forma, ela estava procurando não ser mais injustiçada, ela estava sendo injustiçada. Talvez ela tivesse aí, vamos pensar aqui no contexto da época, não querer devolver o dote. Talvez ela tivesse casado com alguém da própria família, mas queria o dote de volta. Ou talvez, dentro da própria família dela, ela foi colocada numa situação que ela era obrigada a trabalhar como escrava, não sei. E ela só queria o direito de ter o que ela realmente tinha direito. Na opinião de vocês, essa causa era uma causa que ela tinha direito? Sim ou não, na opinião de vocês? E por que o juiz não deu? O juiz não deu porque ele tipo a questão, ele pegava o que era dos pobres e dava para quem tinha mais direito, mais poder, né? Tirava de alguém que era pobre, que estava sofrendo ali, injustiçado, e dava para os que era grande, que tinha poder, que tinha direito das coisas. Tal postura corrupta também prevaleceu na época de Jesus. Eis que, mais uma vez, ele foi preciso e cirúrgico ao retirar casos da vida real e expô-los diante da sua audiência justa. De fato, esta história endosa isso. Um juiz acostumado a fazer o que fosse de interesse para ele
Se a viúva o tivesse subornado ou pago propina, a história não existiria nos registros deste evangelho. Voltando ao assunto dela aqui do hospital, por exemplo, ela vai marcar um exame, não sei o quê, possa que o exame possa demorar ou não, mas ela tinha que ter uma resposta concreta, né? Não, o exame vai sair tal dia, beleza. Mas aí o que acontece? Ele pega o exame dela, põe naqueles que estão lá em cima. Não, fulano chegou agora, mas eu vou passar o exame dela para ele. Porque ele é um bichão, é poderoso, tem dinheiro, justo. Agora, voltando ao assunto do dinheiro, com o exame dela, ela pega o dinheiro, vai lá e faz particular. Então, tá resolvido, não tá? Mas assim, naquela época, todas as viúvas eram miseráveis. Então, não tinha aquela que fosse lá. Do mesmo jeito, né, que naquela época, as viúvas, pela condição miserável que tinham, não eram capazes de oferecer um suborno ou uma propina, talvez, que os juízes da época esperassem, da mesma sorte. São hoje, tem pessoas que estão na fila do SUS, né, nas condições de miserabilidade, que nunca vai ter que esperar mesmo, vai ter que ter paciência. E outras pessoas, exatamente, e outras pessoas vão colocar sempre na frente, né? Chega um filho de um vereador, chega um filho de uma pessoa importante, que não seja político, mas que seja grande, seja importante, tenha dinheiro, ele vai ser atendido lá na frente, né? Até essa semana agora eu vi uma história de uma pessoa que está com um exame assim na secretaria há muito tempo. E ela precisando do exame para chegar até aposentar e passando necessidade e o exame não sai, né? Quer dizer, se fosse outra pessoa ou então durante esse tempo que esse exame está lá, quantas pessoas não já passou na frente, né? Exatamente. Então essa pessoa que você cita como exemplo, de certa forma, é a viúva da época de Jesus. Concorda comigo? As viúvas permanecem entre nós. Talvez não no seu papel de viúva, mas que tenham características semelhantes, né, de condição, realidade social semelhantes à daquela viúva. Então, isso. E é a partir dessa parábola, desses exemplos, que a gente entende, olha, Jesus está dizendo assim, eu estou usando um exemplo de uma pessoa, ela pegou a pessoa mais pária, mais excluída da sociedade, para dizer assim, ela conseguiu ser atendida. O juiz atendeu a causa dela. Com certeza o juiz estava sendo tão importunado porque ela insistiu. Ela bateu demais, ela insistiu demais. Ela disse, olha, já que ela está me importunando, eu vou conceder a causa dela. Quando ele diz isso no texto da Bíblia, eu vou dar o direito dela, ele está dizendo assim, eu vou conceder não o que ela quer, não é o que ela quer, mas o conceder o que ela tem de direito, por direito. Vou atender a causa dela. Então ele dá o que ela quer. E isso é um exemplo de que Jesus está nos ensinando, como a gente viu no verso 1, do dever de orar sempre sem desanimar. Ora, se ela, que era uma pessoa mais pária, excluída, que não tinha nenhum dinheiro na sua condição de miserabilidade, não tinha nenhum dinheiro para oferecer suborno ao juiz, conseguiu, um homem mau, que esperava o suborno, imagine o vosso Pai, que é bondoso e misericórdia, amável, não vai dar muito mais. Só ter paciência. Não chegou ainda porque, Deus não concedeu ainda, né? O tempo é de Deus, não é o nosso, né?
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Vamos ficar em pé para orar. Como disse a canção, né? O lugar secreto. Que lugar secreto é esse? É o nosso lugar de oração com Deus. Nosso encontro com Deus. É onde eu me encontro. E aprendemos hoje na nossa escola bíblica que quando nós oramos ao Senhor, Jesus vai mostrar, por meio da parábola da viúva e do juiz iníquo, que nós devemos orar sempre, sem desanimar e insistir. Então nunca deixe de visitar esse lugar secreto, esse lugar de oração. A Bíblia diz que quando você quiser orar, entra no teu quarto em secreto e o Senhor que está em secreto te ouvirá. E é nessa certeza que nós vamos concluir essa escola bíblica de hoje com uma oração. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, nos ajuda, Senhor Deus, cada vez mais a persistir na oração, a assumir esse compromisso contigo, ó Pai, de permanecer nesse lugar secreto, nesse lugar de oração. Que eu sei que o Senhor é o nosso juiz, não um juiz como o da parábola, mas um juiz justo, verdadeiro, que luta em nossa causa, que está a favor da nossa causa, diferente daquele juiz que estava pensando não na causa da juíza, mas pensando em si mesmo e não ser importunado. Então o Senhor que nos ama, que defende a nossa causa, o Senhor que cuida de nós, vem, Senhor Deus, respondendo às nossas orações. Vem, Senhor Deus, dando entendimento para que nós possamos cada vez persistir nelas. Pois muitas vezes o Senhor responde não no tempo, nem na hora que nós queremos, porque o Senhor não tem tempo nem hora. E por isso, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender isso e nunca esmorecer na oração. É isso que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O preço da amizade. A amizade tem preço? Não. Como era o nome dos personagens da historinha? Como era? Muito bem. Parabéns, ó, prestaram atenção, né? Agora vamos cantar a musiquinha. Batendo palma, bem forte. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Batendo palma, batendo palma, tá muito desanimado. Eu vou crescer, eu quero trabalhar para o meu Jesus. Cadê as palminhas? Quem quer ficar grande aí? Eita, muito Quem bem. queria voltar a ser criança? Tá vendo? Olha? Tá vendo? Vocês têm que aproveitar a fase. A gente é pequeno, quer crescer. E quando cresce, quer voltar no início. Quando a gente cresce, quer ser criança de novo. Ó. Não tem conta, não tem problema com preocupação, né? Gente, escuta só. Eu tenho notícia aqui para vocês. Acabou. Só amanhã temos culto novamente, né? As crianças que quiserem vir. A gente já no domingo vai instituindo também agora ficar as salinhas, tá? E sábado de novo com mais uma escola bíblica, tá bom? Vamos ficar em pé para as bênçãos finais. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus estejam com todos, hoje e para sempre. Todos digam amém. Bom dia, Pai Senhor, e bom sábado.